Sejam todos bem-vindos ao programa Business Talks. Essa é uma edição especial. O meu pupilo, o meu convidado, o palestrante é o Isaac Negreiros, que está numa região que eu particularmente amo, amo, amo com todas as letras, que é o Nordeste, com recorte muito específico no Ceará. E quando eu encontrei ele pela primeira vez, encontrei em grande estilo na Espanha. Então, a palestra dele trata do Ceará Sem Fronteiras, que a gente vai falar um pouco de romper barreiras em relação ao nosso país. E em comemoração, Isaac, nosso dia 11 de agosto, onde nós celebramos o exercício da nossa carreira, a profissão como advogados. Então, eu abro os trabalhos para você se apresentar, te dando os parabéns como um jovem advogado e com a carreira muito diferenciada. Então, Rose, eu ia falar justamente sobre isso. Que oportunidade linda estar aqui com você no dia 11 de agosto, dia que a gente celebra, portanto, o Dia da Advocacia. E hoje mais cedo até postei, parabenizando as guerreiras e os guerreiros que diariamente lutam sem armadura nenhuma para defender os interesses da sociedade, enfim, dos clientes. E eu só tenho que te agradecer pelo convite. Vamos conversar um pouquinho, trocar uma ideia. E eu me lembro com muita frequência do momento em que a gente se conheceu lá na Espanha, Salamanca, em um evento da Notório, né, que foi inclusive o que nos permitiu se encontrar, e que bom que isso aconteceu. E desde ali a gente não desconectou mais, porque é sempre bom buscar saídas ou ideias para crescer sempre um pouquinho mais. Não só a gente, né? Outras pessoas também. E é por isso que a gente está aqui hoje. Eu sinto, meu pupilo, intensamente o seu parecer, porque quando nós somos vocacionados, e foi assim que eu te vi, muito vocacionado, eu lido com os jovens, um pouco na minha carreira de docência, porque eu estou advogada, estou togada, mas eu sempre serei professora, sempre. Eu me realizo em sala de aula. E me falta oportunidade hoje, com a agenda muito desafiadora, de dedicar à graduação. Dei aula na graduação durante muitos anos. Então, agora vou conciliando todos os desafios da minha carreira com aquele cantinho para lá de especial que eu costumo falar, que é ali no Instagram, onde eu entro de coração aberto para somar na trajetória, principalmente dos jovens advogados. E os questionamentos são muitos. Por exemplo, você hoje tem uma trajetória de romper barreiras. Quando eu olho para trás, ficava imaginando tanto que era difícil sair do lugar. Você está olhando aqui, olha, nós estamos na sala de reunião, tem uma estante ali atrás cheia de livros. Então, o meu escritório, quando eu fui montar o meu primeiro escritório, eu tenho até foto, eu vou localizar essa foto e vou te enviar. Tinha que ter uma estante, eu programei que tinha que ter uma estante gigante com muitos livros, e ali tinha toda a investidura, como que a mesa ia ficar, a deusa da justiça. Eu tive todos esses mimos, assim. Eu sonhei com o meu escritório, planejei e eu consegui cumprir. E depois que eu fiz, tudo isso, eu fui cuidar da minha parte externa, porque nós levamos essa imagem. Então, do salto, dos ternos, da maquiagem, as meninas acaba sendo muito complexo, muito. Vocês pensam que é mais fácil? Não. Às vezes até mais opções, mas é muito complexo. Então eu estudei tudo que eu poderia utilizar como uma jovem naquela época e o que que não seria bom, né? Decotes muito ousados, saias sem manga. Então, tudo isso eu fui estudando. E foi interessante quando eu te conheci, o seu fino trato.
Então, eu gostaria que a gente desse início à nossa live, você comentando como que você se organiza, porque eu olho para você, eu já vejo um advogado de sucesso. Olha o recorte do seu terno, inclusive naquele dia estava belíssimo, né? Assim, do terno, do sapato, da postura. Isso faz sentido para você? Você tem esse cuidado? Extremamente, Rose. É muito fácil tratar sobre esse assunto porque eu sempre observei a importância da questão da imagem na nossa profissão, sobretudo na nossa profissão hoje. Eu acho que é uma profissão que envolve muito a questão da imagem. E é tão claro a importância disso para mim que o primeiro dos meus atos na advocacia foi contratar um pessoal para que pudessem desenvolver minha identidade visual. E Uhum. aí eu peguei e falei com o pessoal, olha, eu sou muito jovem e o pessoal é acostumado a ver aquela imagem do advogado mais velho, de repente com barba, a malinha ali do lado, então assim, é bem característico. Então assim, olha, eu preciso de uma identidade visual, de um cartão de visitas, para que quando o cliente pegue o meu cartão, ele consiga perceber, apenas olhando para a minha identidade visual, que eu sou um bom profissional, que eu sou um excelente profissional. Então, assim, olha a minha preocupação que eu tive, né? A minha primeira preocupação foi essa: desenvolver uma identidade visual bacana, com os traços que combinam comigo, o público que eu quero atingir, né? A peça processual com tanto cuidado, com tanto zelo, as palavras estão alinhadas, não estão, essa cor tá bacana, não tá. De que maneira o juiz vai ver isso, não vai? Eu não posso ser prolixo, eu tenho que ser objetivo. Então, sabe, cada pontinho ali de tudo faz diferença. Cada pequeno detalhe faz diferença. Eu costumo dizer, inclusive, que a diferença mora no pequeno detalhe. Então, assim, eu sempre me preocupei absolutamente em explorar essas questões. E, assim, o meu primeiro terno, eu passava em frente a essas lojas que vendiam ternos absurdamente caros, assim, eu via, cara, eu não vou comprar isso porque é muito caro, não faz sentido nenhum. Mas em muito pouco tempo eu percebi a necessidade que é você ter um bom terno. Em muito pouco tempo eu percebi a necessidade que é você se vestir bem. E as pessoas vão olhar para você, as pessoas vão observar isso. Ainda que não diretamente, o subconsciente da pessoa observa, né? Então, assim, tem a cor certa para tudo. Eu estou de terno claro hoje aqui com você, uma blusa branca, porque a nossa conversa é bacana, é leve, é descontraída, mas se eu tivesse em uma batalha, digamos assim, né, em uma audiência que precisasse realmente da minha presença ali, mas sim, eu estaria de preto, né? Eu não estaria usando branco, eu estaria com um cor bem mais forte. Então, assim, esses detalhes importam muito. É importante que quem pensa em começar na advocacia ou quem está no início, ou está buscando dicas de como evoluir, de como crescer na profissão, esse é, sem dúvidas, um ponto muito importante. Terno, imagem, Instagram, né? Instagram é uma vitrine, você tem que trabalhar bem o seu Instagram. Não funciona você ter ali um perfil que você se mostra de qualquer maneira, que as pessoas não entendam que você é um advogado e você não tem responsabilidade sobre aquilo que posta, de que maneira posta. Então, assim, tudo conta muito em relação à sua imagem. E isso precisa ser bem trabalhado. Gostei. E essa sua preocupação em relação à identidade visual, da utilização da logomarca, é, é um fino trato. É um fino trato. Porque desde o cartão de visitas, que hoje o cartão de visitas ele pode ter uma série de nuances. Tem até no formato de QR Code, um parece um cartão de crédito, né? A tecnologia também ela vai auxiliando. Mas uma página, nem que seja uma LP de uma página única, só uma landing page numa página única, eu vejo que é um diferencial, igual você comentou. Mas eu gostei muito da sua fala, quando você falou do papel timbrado e da sua escrita. Nós temos hoje nosso país, alguns estados que, por norma até da Corredoria de Justiça e dos próprios magistrados, levando essa informação,
que uma petição inicial, por exemplo, ela não precisa ter milhares de páginas, sabe? Não precisa ter uma petição inicial com 50 ou mais páginas. Então, esse seu zelo, seu cuidado sofisticado em falar assim: olha, eu não estou sendo prolixo, como que eu estou utilizando, porque é muita articulação ali, você lidar com a vida do outro, mas de uma forma praticamente muito personalizada. Porque ter a sua digital, né, um jovem advogado brilhante, assim, de ter a sua digital, já mostra muito os seus valores, a sua cultura, e isso vai se dissipando ao longo do tempo. Queria muito te ouvir quando nós falamos, por exemplo, em captação, porque eu sou da época. Eu não sou da época de advocacia, era tudo mato, que o pessoal costuma falar, nossa, que era mato, não tinha rede social, não tinha nada, assim. Eu não tinha realmente essa estrutura da rede social, mas tinha em relação à imagem. Então, quando alguém me procurava por indicação, ou porque passou próximo à minha sala, porque nós não temos tudo muito estampado, a OAB fala que tem que divulgar, inclusive, com muita moderação, então é diferente de um comércio habitual, né? Um escritório de advocacia é diferente, então precisa realmente ali dessa divulgação. Então a divulgação era feita praticamente por indicações, até a gente montar um portfólio. Ou se não, meu pupilo, a segunda geração. Imagina, se os meus pais, meu pai e minha mãe fossem advogados, automaticamente eu ia herdar a cartela ali de clientes, ia seguir no escritório. Eu venho do baixo clero, total. Tudo que eu construí foi na base dos estudos, e eu devo tudo isso à visão que a minha mãe tinha, muito além do futuro. Então foi assim, olha, bem contando moedinhas um por um para chegar onde eu cheguei. Não tinha marketing digital, não tinha site, não tinha nada disso. Hoje vocês têm um mar de opções e você já jogou sua bússola em alto mar. Olha, eu anotei aqui, olha, você cuidou da sua identidade visual, você cuidou da sua imagem, muito sofisticado, inclusive, das suas peças processuais, além das suas peças, das suas peças processuais, só tirar aqui, ó, que é a próxima live. Agora tudo é com você. Depois a gente olha. Além das suas peças processuais, não adianta ter um visual muito bonito que você lida com PJE. Eu lidava com processo físico, dependendo Isso. assim, olha, eram vários volumes. Então, papel timbrado também, ele tinha um diferencial. Isso eu preocupei a época da gramatura e tudo. Hoje a gente usa muito pouco, mas nós temos ali no formato digital para fazer os processos. Então, a captação, onde eu quero chegar para a gente pensar juntos, até para entender um pouco a sua realidade. A captação naquela época era muito desafiador. Então, a gente inaugurava um escritório belíssimo. Esse escritório, ele tinha ali todas as nuances que eu comentei com você, da estrutura desse escritório, e aí passava-se um mês em nada de chegar cliente. E as contas chegavam, então tinha o pagamento do fixo, então do ativo e do passivo, não tinha receita, mas já tinha o fixo, já tinha o Com aluguel da certeza. sala, da recepcionista, não é? E toda aquela estrutura que a gente precisa ter para atuar. Hoje é possível atuar de forma remota, não precisa ser mais local, pode romper barreiras com os estados e romper barreiras em relação a outro território, a outro país. Então, eu quis ter, isso foi uma decisão pessoal minha, eu quis ter o reconhecimento nacional, vindo de todas essas fases que eu te falei, até chegar por aqui, quase 2 décadas, para conseguir dar o passo da carreira internacional. Aí é o coração da sua palestra. O Ceará Sem Fronteiras. Me fala um pouco de captação, o que que você pode compartilhar para os jovens advogados que vão, com certeza, vão assistir a nossa live? E onde está a sua bússola hoje? Tá difícil de saber exatamente por onde começar, porque
Você explorou alguns temas anteriormente sobre a questão do escritório, o posicionamento dos livros. É engraçado porque eu pensei exatamente isso quando eu consegui o meu primeiro lugarzinho, né? É muito pequeno, inclusive a gente vai ter que conversar sobre isso em outro momento, porque está muito atrelado com esse assunto. Mas eu pensei exatamente isso: eu tenho que ter livros atrás, as pessoas precisam me ver atrás, portanto, ali os livros, as prateleiras recheadas, né? E de alguma maneira, eu acredito que as pessoas, ao me ver nessa situação, nesse ambiente, né, rodeado de livros, eu vou passar, portanto, vou transmitir uma imagem mais bacana de um advogado que estuda bastante. Então, assim, não, sempre é sobre como que as pessoas vão me ver, como que as pessoas me enxergarão. Então, eu preciso de livros atrás de mim para que elas percebam, portanto, que eu sou um advogado que está sempre em busca de conhecimento, sobretudo através dos livros, que é o nosso principal, a nossa principal, como que eu posso dizer, base de conhecimento, né? Durante todo o curso e, por que não dizer, também durante a profissão, porque a gente nunca para de estudar. Mas, enfim, e aí você falou sobre essa questão do primeiro escritório. O fato é que eu comecei em um pequeno espaço de 3 metros quadrados. Cabia basicamente a minha cadeira, a minha mesa e uma cadeirinha para poder atender os clientes. E aí, neste lugarzinho de 3 metros quadrados, acredite, eu atendi um número superior a 200 pessoas nesse lugar e eu consigo provar isso. E eu me orgulho muito disso. Então, Demais, assim, eu sempre. Pois é. E aí ficava no quintal da casa da minha mãe. demais. Parabéns. E aí eu sempre enxerguei isso de uma maneira muito engraçada, porque eu sempre soube de como isso um dia viraria história. O momento que chegaria em que eu ia dizer, e emociona um pouco, porque é justamente esse momento que eu visualizei anteriormente. Vai chegar o dia em que eu vou falar. Eu comecei aqui no espaço de 3 metros quadrados e nesse lugar eu atendi centenas de pessoas e de fato foi isso que aconteceu. E aí, inclusive, eu estou agora estou abrindo uma unidade de atendimento no meu interior, um espaço bem especial, já bem maior, né? Algo planejado, enfim. Então, assim, eu precisei falar disso, mas eu vou ter que puxar um pouco mais lá para trás, para que você entenda de onde veio o Isaac. Você falou da sua origem e eu tenho que falar brevemente, portanto, de onde vem o Isaac. O Isaac vem de escola de bairro, né? Ensino público e sempre muito sonhador. Resolveu ingressar no mundo universitário ali logo depois que concluiu o ensino médio. Fiz minha inscrição, olha a loucura. Eu fiz minha inscrição em uma universidade particular. Logo depois que eu formei, logo depois que eu concluí o ensino médio, eu fiz a minha inscrição em uma universidade particular. Mas meus pais não podiam pagar pelas mensalidades. E eu juro para você que até hoje eu não consigo entender porque eu tomei essa decisão. E a minha única conclusão do porquê eu fiz isso é Deus. Foi Ele que me guiou até lá, não tem outra explicação absolutamente. Que é uma completa loucura. Um rapaz, enfim, os pais com baixo poder aquisitivo, econômico, não podiam nem sonho puxar uma faculdade particular para o filho. E aí o filho vai lá na universidade sem ter nenhum tostão, faz a inscrição, portanto, faz a matrícula na universidade particular. E eu comecei a estudar. E começou a chegar os boletos, e aí não tinha grana para pagar, né? Venceu o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto boleto, e eu estava lá estudando e não tinha grana para pagar. E aí eu consegui receber a notícia de que eu tinha conseguido uma bolsa integral pelo ProUni. Demais. Pois é, eu comecei, olha a ousadia, eu comecei sem ter grana para pagar, fiz minha matrícula em universidade particular, e aí no quarto mês, quarto ou quinto mês, eu tive, portanto, a confirmação de que eu tinha me tornado um bolsista integral pelo ProUni. E aí o segundo desafio veio quando o semestre encerrou
E aí, para fazer a rematrícula, eu tinha que quitar todos os boletos que ficaram para trás. E aí minha mãe teve que tomar dinheiro emprestado com familiar para que eu pudesse, portanto, refazer minha matrícula. E aí veio os desafios do curso, veio os desafios do curso, portanto, e aí pegando ônibus, 3 ônibus para ir para a faculdade, 3 para voltar, coletivo mesmo, quando eu falo ônibus, né, para que você possa entender melhor, em horário noturno, diurno, enfim. Então, e só para um adendo aqui, estou lembrando agora que eu tinha 2 locais para lanchar, né, ali na Estácio. Eu comi pela Estácio, eu tinha 2 locais para lanchar. Ou na cantina da instituição, ou no rapaz que vendia o lanche lá fora. E aí eu tinha que comprar no rapaz que vendia o lanche lá fora, porque era mais barato e o dinheiro era contado. Então eu não podia lanchar lá na cantina, porque se eu lanchasse na cantina, ia faltar a grana para poder pagar a passagem do coletivo para poder voltar para casa, né? Então foi por aí, foi assim que aconteceu. E aí, durante o curso, eu fiz a seletiva da Defensoria Pública, sempre sonhei. Por muito tempo, eu imaginei a ideia de se tornar defensor público. E aí eu fiz a seletiva de forma despretensiosa mesmo, porque, enfim, apesar do desejo e saber da importância que era aquele estágio para mim, eu fiz a prova de forma despretensiosa e quando saiu o resultado, estava lá meu nome. Eu fiquei em primeiro lugar da minha região. Não sabia se ria ou se chorava, porque eu fiz de maneira despretensiosa, não esperava chorar porque emocionado e se ria porque como que isso aconteceu? E acabou acontecendo. E aí, deixa eu me situar aqui. Que bom que é gravado. Mas, Mas que bom bom, que você a- conseguiu fazer um estágio na Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública, ela cuida do hipossuficiente e tem uma escuta muito efetiva. Então, você tem a oportunidade de lidar com casos, às vezes, muito complexos. Então, isso levou para você uma bagagem muito grande quando você começou a atuar. sim, a defensoria foi primordial na minha formação. Lá eu pude ver de perto o que é a dor de verdade, assistir os mais vulneráveis, é bem desafiador, mas extremamente enriquecedor, porque a gente reflete sobre muita coisa. E é uma grande responsabilidade ser enxergado como uma última esperança. E mesmo muito jovem, ainda acadêmico, sendo chamado de doutor por aqueles que nem imaginavam que eu era simplesmente um estudante, né? Eles me enxergavam como uma última esperança. A verdade é, se as pessoas choravam, diziam, doutor, falavam, doutor, eu preciso disso, daquilo, eu preciso que resolva, não tem outra alternativa para mim. Então, não tem como você não sair transformado daquela instituição. O estágio na Defensoria Pública ele é extremamente importante para qualquer profissional, qualquer operador do direito, que tiver a oportunidade, que assim faça, porque é realmente transformador. Eu devo muito do lado humano da coisa, digamos assim, ao tempo em que passei na defensoria. Tive uma defensora maravilhosa, a doutora Tiziana, que me acompanha até hoje. Eu sempre tiro dúvidas com ela, e eu fui o primeiro estagiário dela. Então a gente tem essa conexão firme ainda, forte até os dias de hoje. Então, assim, a defensoria pública é extremamente importante. E aí, entrando nessa questão de dica para quem está pensando em cursar direito, para quem está começando, busquem o estágio na Defensoria Pública, porque é um diferencial extremamente importante para que você saiba explorar o lado humano nos atendimentos, nos processos aos quais você estará responsável, né? E, E, meu pupilo, antes de você falar sobre captação e cliente, no seu escritório hoje, você tem ações, você tem um pouco o núcleo do pro bono. Se a pessoa não conseguir pagar os seus honorários, você consegue atendê-los? Como que é a sua cultura? pois eu preciso falar.
isso tem uma conexão muito profunda com a Defensoria Pública. A defensora, da qual eu fui estagiário, ela me fez um único pedido quando eu me despedi da defensoria, que eu sempre olhasse com bons olhos para essas questões do pro bono e sempre pegar, né, os casos sempre que possível. E o fato é que muitas vezes eu atendo pessoas e pego processos que eu sei que as pessoas não vão poder pagar, nem sequer a primeira parcela. Porque a gente sempre tem aquela regrinha, à vista, cartão, mas aí a gente não fala, olha, você não precisa pagar. Tem casos que sim, obviamente. A gente escolhe, olha, não se preocupe, eu vou te abraçar, a gente vai caminhar junto, a gente vai resolver seu probleminha, enfim, tá tudo resolvido. Mas tem casos que a gente pega que a gente tem certeza de que a pessoa não vai pagar e tá tudo bem, porque a pessoa já me falou qual é a realidade dela naquele momento, né? Às vezes ela está tentando sair de um problema, não tem como para ela, não faz sentido para ela assumir uma nova responsabilidade, né? De ter que custear um profissional para poder resolver as questões dela em processo judicial. Então, assim, eu sempre pego, não tem como não pegar. Esse sou eu, entendeu? Tem que ter o pro bono, tem que ter, porque é difícil explicar, mas é um dos maiores. Minha vida se resume em servir, né? Então, assim, é importante que tenhamos sempre o pro bono. Eu acho que é essencial para o funcionamento de qualquer coisa. Você fala sobre essa questão social e explorando outros pontos também que eu considero importantes. Inclusive, a gente já falou sobre isso. Eu tenho um projeto, né? E aí vai essa parte, eu tenho que me segurar para não me emocionar. Eu comecei o curso em 2016, comprei meu primeiro Vademecum em 2018 e comprei naquela época um Vademecum do ano de 2017. Ele está até aqui, eu separei porque eu queria mostrar. Tá velhinho, mas eu preciso mostrar ele. Ah, muito bem. Tá velhinho. Esse foi meu primeiro Vademecum, cuido muito bem dele, tento pelo menos, porque ele tá bem. Mas enfim, então assim, eu pude comprar o meu primeiro Vademecum somente em 2018. 2 anos de curso já tinham se passado. E aí eu comprei em 2018 meu primeiro Vademecum do semestre anterior, porque era mais barato. E, 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 foi em 2018, exatamente. Eu comprei meu primeiro Vademecum em 2018, do semestre anterior. E aí eu coloquei no meu coração que quando fosse possível, quando eu pudesse, eu presentearia aqueles que estão começando com uma mesma obra atualizada desse mesmo Vademecum. E eu vou colocar essa ideia em prática agora. Tem duas pessoas que vão receber obras atualizadas desse mesmo Vademecum e como incentivo, mostrando para eles que é possível, que não importa de que maneira vão iniciar, não importa de que maneira vão começar, não importa quais desafios eles veem diante deles nesse momento, não importa. Mas o fato é que se eles quiserem, eles conseguem chegar lá. Então, assim, eu acho que, como eu falei outra vez para o Vitor Poeta, eu acho que você, claro, você conhece o Vitor, que ele inclusive é palestrante, já Uhum. palestrou em alguns eventos do Grupo Notório, que a vida é assim, você tem que estar sempre doando, tem que estar transbordando as graças recebidas. É como uma roda, sabe? Só funciona, só gira se você estiver realmente fazendo algo por alguém o tempo todo, porque volta de alguma maneira. Mas não é dar, não é transbordar esperando receber algo em troca, mas porque você já recebeu, entendeu? Então, se hoje eu decido presentear aqueles que estão começando com o Vademecum, não é porque eu quero algo em troca, é porque eu já me tornei advogado, entendeu? Eu já sou advogado, aquilo que eu já sonhei, o dia que eu sonhei, a primeira, e eu lembro isso de forma muito clara, que com 7 anos de idade eu afirmei eu quero ser advogado, e eu lembro exatamente desse dia. E foram 17 anos sonhando com isso, afirmando que eu seria, até o dia em que eu recebi efetivamente a minha OAB. Então, é sobre isso. Você tem que manter a rodinha girando, digamos assim.
né? Sempre doando o seu tempo, o seu abraço, o seu ombro, incentivando, fazendo com que o mundo funcione, né? Fazendo com que a roda continue girando, portanto. E aí é isso. O Alan nem sabe, mas ele vai participar desse projeto comigo. Ainda vou falar com ele, mas ele vai ter uma importância muito grande nesse projeto, justamente nessas questões. Olha, vou te dar o Vadmecum, tu vai começar por aqui, cuida muito bem dele, mas vai ter um pedido lá, vai ter uma cartinha, olha, quando você puder fazer isso por alguém, também faça. Eu estou fazendo por você hoje, mas você vai poder fazer um dia e faça, né? Então, explorando essa questão e também sobre a importância do networking, que ele fala no livro dele, né? A imagem e tudo mais. Então, como um guia, é um presente, né? Leva ali o Vademecum, mas também nessa mesma caixinha vai ter ali um manual, digamos assim, de como captar clientes, enfim, de explorar esse mundo. E aí eu acho que você vai fazer um recorte depois para poder encaixar, mas falando sobre essa questão da captação, não sei se você quer falar algo, mas se você Podemos permitir, começar justamente porque pronto. o que era um desafio lá nos primórdios da minha carreira e de tantos outros profissionais, hoje nós temos um cenário um pouco diferente. Então, é possível, inclusive, ter repercussão nacional. Eu tenho clientes no Brasil todo, tenho também um braço lá nos Estados Unidos, mas foi conquistando assim um por um até ter repercussão nacional. Você é um jovem advogado brilhante que já rompeu as barreiras, inclusive do Ceará. Então, me conta como que está atualmente esse seu portfólio e o que que você tem para compartilhar como um case de sucesso que é. Rose, é difícil explicar, porque eu, conversando outro dia com um amigo, eu falei para ele, olha, tem duas formas de se construir autoridade, ou pela imagem, ou por resultados. E melhor ainda, quando você constrói autoridade com resultado e com imagem, fica perfeito. Então, você explora a questão da identidade visual, cada detalhe conta, cada detalhe importa. E como Bom, você teve todo um investimento em relação à imagem, à estrutura, tem aquela fase, olha, como que os clientes vão chegar? Então, tinha uma sala no quintal da sua mãe, dos 3 metros quadrados, que várias pessoas passaram por lá. Então, você teve esse desafio ali de um a um, ao mesmo tempo de buscar esse um a um até ir para o digital. Então, acho que a gente pode começar por aí. Rose, essa questão da captação, ela se explica de diferentes maneiras. Desde a questão de explorar a imagem, de que maneira você se coloca nas situações, o aperto de mão, a intensidade, o tom da voz, né, a roupa, tudo tem que ser milimetricamente calculado. Bom, é isso que eu faço e tenho tido resultados a partir desses pontos. Então, nada é por acaso, absolutamente. A verdade, Rose, é que eu nunca promovi qualquer propaganda no Instagram, no Google Ads, no Facebook Ads, nada disso, nunca. Todos os resultados que eu obtive até hoje, por incrível que pareça, foi orgânico. E eu acho que isso se explica quando você recebe o cliente e é verdadeiro com ele, é humano antes de ser profissional. É tomar o café, é escutar o que ele tem para falar, é entender a realidade dele, a dor dele, é se conectar de forma genuína. É, e trabalhar com seriedade, com transparência, com responsabilidade. Essa questão dos resultados, para se construir resultado, você tem que explorar tudo importa, né? O tom da voz, o aperto de mão, a maneira como você se coloca nas situações, a roupa que você veste, de que maneira você se veste, qual é a cor que você vai escolher para aquele dia, para aquela situação. Eu acredito em tudo isso aí. E, sobretudo, nos atendimentos, antes de ser profissional, você tem que ser humano. Você tem que se conectar com seus clientes, toma um cafezinho, entende a dor dele, ri junto com ele, ou até chora, às vezes, se for necessário, porque eu choro também. A gente é profissional, mas a gente, de fato, é humano e não tem como não sentir
a dor dos clientes, né, quando realmente dói. Então, assim, é sobre ser verdadeiro, honesto, transparente, sério, né? Então, eu acho que não tem como não funcionar, não tem como não dar certo. E não tenho, portanto, como que eu posso dizer, anúncio nenhum da minha profissão nas redes sociais, nunca promovi publicação nenhuma, e tudo foi por indicação, realmente. Olha, funcionou comigo, vai lá que vai funcionar contigo também, e de repente tem dado certo, assim, de repente a gente tem conseguido alcançar resultados positivos para os clientes, e aí eles indicam, acabam indicando, né? Mas antes de tudo, eu preciso falar isso, não tem como não falar, porque não seria eu. Mas os resultados também, para mim, se explicam porque eu tenho um Deus na minha vida, absolutamente. Sempre, sempre, em tudo, antes de peticionar, de protocolar qualquer novo processo, ou às vezes até um intermediário. Eu peço que Deus me dê sabedoria e inteligência, enfim, para que eu possa conduzir aquele processo da melhor maneira em busca de defender os interesses dos meus clientes, né? Então, sempre Deus absolutamente. Eu só acordo, eu só coloco o pé no chão depois que eu agradeço a Ele pela oportunidade de uma nova manhã e também só me permito dormir depois que eu agradeço a Ele por aquele dia e peço proteção aos amigos, enfim, à família. Então, assim, para se obter resultado na profissão é muito simples, é só ser honesto, transparente, ser humano antes de ser profissional, colocar Deus na frente de tudo, no início, durante, no fim, e questão da imagem, da aparência, tudo isso aí conta muito. E você falou sobre os seus desafios quando você iniciou, quando você começou, que não tinha nenhum familiar, não tenho familiar, não tenho amigo, não tenho padrinho nenhum. Olha a palavra, padrinho. Não tenho padrinho nenhum na advocacia. E não aconteceu diferente comigo. Eu sou o primeiro advogado da família e é bem desafiador realmente começar do zero, de fato, começar do zero. Então, assim, eu não tenho padrinho, não tinha, né, nenhum padrinho. E eu tinha um único advogado na família, não posso entrar tanto no mérito. Eu não vou nem falar sobre isso, você vai ter que cortar depois. Mas, enfim, ele já era advogado, marido de uma prima minha, e eu imaginei, quando eu começar, ele vai me ajudar. E aí ele não ajudou. E aí, em pouquíssimo tempo, em menos de um mês de profissão, olha, veja, menos de um mês de profissão, eu levei um cliente para ele, buscando parcerias por conta da insegurança de como começar. E aí, ao invés de que ele não me trouxe, mas eu levei para ele, portanto, um cliente. Isso aconteceu uma única vez, porque depois eu já me situei, entendi o que eu estava fazendo, e aí eu vou tocar meu barco aqui. Ele não me trouxe outro, eu não vou levar outro para ele. Então, e assim a gente seguiu. Então, assim, eu não. Quando a gente conversou em Salamanca, na Espanha, que você olhou para mim e disse: Eu vou ser sua madrinha, ele é o meu pupilo. Você falou assim para o Mauro. Você não imagina como aquilo me tocou profundamente. Porque não é fácil começar sozinho, do zero. Naquele momento eu pude enxergar uma pessoa que falou, vou te ajudar, vou te conduzir, vou pegar na tua mão, porque isso não aconteceu em nenhum outro momento da minha caminhada na advocacia. Então você nem imagina como você me tocou profundamente naquele momento, porque de fato a gente sempre espera que tenha alguém para nos conduzir, para nos ajudar, né? E é extremamente desafiador encontrar essa pessoa, porque está todo mundo focando nos seus objetivos, nas suas questões, e eu acho muito lindo. Eu pude depois perceber que você tem seus pupilos, e eu acho que muito do seu sucesso, muito daquilo que você representa no Brasil hoje e até fora, tudo aquilo que você pode representar para os seus pupilos, né? Justamente porque você explora essa questão social, essa questão do ajudar, do estender a mão, e é isso que eu tento fazer da minha maneira, no meu tempo. Tenho começado agora, vou começar com essa questão do vademecum, que eu entendo que isso é importante, incentivar sonhos, estimular sonhos, dizer que é possível porque realmente não importa onde você está, não importa de onde você saiu, quais são os desafios, eu sei que você vai chegar. Eu também cheguei. Eu estou vendo você emocionada porque a gente sabe que é possível, porque foi possível para a gente, entendeu? E eu tenho certeza que acontece com você também, que quando uma pessoa chega para você,
não importa o que seja, que ela fala, olha, eu quero fazer isso, eu sonho com isso. E o sentimento que surge em seu coração naquele momento é de que você consegue, você vai conseguir. Você sonha com isso, pois você vai conseguir. Mas você faz isso porque você sonhou um dia e conseguiu, né? Então, assim, é muito lindo isso, estimular sonhos, incentivar, facilitar de alguma maneira para aquelas pessoas que sonham em conquistar algo, né? Então, a palavra, o ombro amigo, conduzir, pegar na mão, tudo isso faz parte daquilo que a gente define como sucesso. Não tem como chegar lá sem transbordar, né? Sem estender a mão. É impossível. Coloque isso para quem está começando, entenda, entenda que isso fique muito claro para você, que é impossível chegar em algum lugar se você não pensar também nas pessoas, né? Então, essa troca tem que existir. Isso faz parte, tem que fazer parte, né? Não tem como obter resultado se não for isso. Então, não sei se Acredito. eu só tenho que, talvez seja ousado da minha parte, eu estou me segurando para não me emocionar, porque sou muito assim. Não sei se já te fizeram isso, mas eu tenho que agradecer em nome dos pupilos, olha que ousadia da minha parte, porque são tantos, né? Agradecer por tudo que você tem feito por essas pessoas, por um dia você ter se tornado a minha madrinha, por um dia você ter me chamado de pupilo, porque você me abraçou naquele momento, sem nem menos imaginar, né? E quando eu soube que tinha a Rose do meu lado, eu me permiti sonhar mais, mesmo sem saber que ela saiu em julho, eu sei também, mesmo sem saber de tantos desafios que ela já enfrentou um dia, né? Então eu tinha diante de mim a Rose. Olha, a Rose me chamou de pupilo. Eu tenho uma conexão com ela. Então, se ela me enxergou, eu posso ser mais. Eu posso ser mais. Então, se você é o que é hoje, é porque você tem os seus pupilos. Não tinha como ser diferente. Eles fazem parte da sua caminhada. E que você continue fazendo isso até o último dia da sua vida, explorando essas questões sociais, porque eu tenho certeza que no dia que você não fizer mais isso, você deixa de existir em sua própria essência. E nada mais vai fazer sentido. A nossa caminhada é sobre isso. É sobre conquistar, mas permitir que outras pessoas também conquistem, né? Ai, meu pupilo, eu sinto tanto orgulho de você. Nós falamos hoje na nossa live de praticamente de compliance, do início ao fim, porque a integridade, a ética, a transparência, quando a gente olha para a sociedade, para o senso comum, pensar que a nossa profissão tudo é permissível. E na realidade não é, tem muita coisa que é inegociável quando fere os nossos princípios. Uma outra coisa que eu acredito muito também do nosso lado, cuidar do nosso lado espiritual. Antes de qualquer legislação, nós temos ali uma fonte de inspiração, que é a Bíblia. Então, eu chego no escritório, antes de começar os meus atendimentos, eu busco essa inspiração, porque nós recepcionamos tantos problemas, tantas dores, tantas mágoas. Então, com essa escuta efetiva, nós precisamos ser instrumento. E você consegue também fazer isso no exercício da sua profissão, da sua carreira. E quando eu olho para trás no meu caminhar, eu recebi muitos nãos, muitos, muitos. Por ser mulher, por ser loira, por querer uma área que o intelectual tem que ser muito sofisticado, diferenciado, por ter poucos nessa profissão, um ambiente totalmente de meninos, né? Eu sou bem mais velha que você, então a minha época praticamente eu não tinha uma referência de meninas, hoje tem outras que estão chegando, que bom, né? Nós precisamos de mais meninas no direito empresarial e muito da minha desconstrução na formação, porque eu não posso ter somente o conhecimento técnico, eu tenho que conhecer do chão de fábrica das empresas, eu tenho que entender uma linguagem sem muita juridiquês para que o empresário ele consiga recepcionar todo esse direcionamento. Então, é um eixo interdisciplinar e multidisciplinar. E quando veio a pandemia, porque o Business Talks nasceu daí,
Quando veio a pandemia, as empresas começaram a fechar as portas, não estavam preparadas para inovação, não tinha nada daquilo, doeu meu coração. Falei assim, eu preciso fazer algo. E fui estudar um pouco as ferramentas, né? Falei assim, como que eu vou entrar no Instagram? Como é que é feita essas lives? E ali fui chamando os amigos doutrinadores. E de lá para cá, nós nunca mais paramos. Hoje, mais de 200 mil pessoas já acompanharam as nossas transmissões. E você é essa referência de um jovem advogado que veio na quarta edição por mérito e merecimento. Porque quando eu entro nas redes sociais, você me acompanha ali no Instagram, dá muito trabalho. Dá muito trabalho delimitar uma pauta que eu realmente consiga somar, de desconstruir ao máximo informações técnicas, porque senão eu não vou conseguir esse despertar, porque tem pessoas que não são da nossa área, que está dentro daquele ambiente, né? E eu tive uma perda que em relação ao meu marido foi o luto, quando o Gilberto partiu, e foi nesse cantinho ali, para lá de especial, ao lado dos meus pupilos, que eu consegui superar a fase mais difícil da minha vida, né? Mais difícil, quando caminhar ficava bem espinhoso. Então, te ouvir de uma forma tão transparente, assim, de olhar nos olhos e você reconhecer o que eu faço, é muito mais fácil a gente dar brilho para aquele que já tem visibilidade, que já tem carreira consolidada. E o que me interessa de verdade é dar a mão, é dar a mão para aquele que ainda é pequenininho ou praticamente invisível dentro desse mar de opções que nós temos da área jurídica e que ele não tem que passar por tantas barreiras, igual eu tive que passar, olha, que ele chegue lá mais rápido. Então eu peço mesmo ao nosso Pai Maior para me guiar nas palavras, para me guiar em pensamentos, para que de alguma forma eu seja instrumento, porque não é um número ali no final do mês, eu não tenho nenhum tipo de produto, eu não vendo nada, não, é um ato de servir. Quando você falou que você é assim, então é para ser o meu pupilo, que realmente é um ato de servir. Então eu receba a nossa live como um presente lindo no dia 11, que a gente comemora a nossa profissão. E te falo sem medo de errar que você é gigante. Rompa todas as barreiras que você puder romper. Ajude as pessoas que estão ao seu entorno. Você precisa ter esse conhecimento local para conseguir enxergar global. Continue desenvolvendo esse trabalho. Eu serei sempre a sua madrinha e não vou medir esforços para você, meu pupilo, brilhar muito, mas muito mais. Muito obrigada por esse presente lindo que você me deu e me proporcionou hoje. Me fortaleceu muito, muito, muito. É isso, Rose. É, é tão bom conversar com você que eu juro que eu passaria um bom tempo por aqui, mas eu acho que a gente precisa já encerrar isso. Eu não sei se de fato a gente Sim, precisa conduzir para o fim, mas tentando explicar de forma objetiva, é muito fácil fazer com que tudo dê certo na profissão, na sua vida. Se você sonha, acredite que é possível, porque realmente é. Visualize você chegando lá, visualize você alcançando. Policie sempre aquilo que você está escutando, né? Tenha cuidado com quem você compartilha os seus sonhos, os seus objetivos. Afirme que é possível, visualize que é possível. Entenda que o ambiente muda o jogo, já dizia o meu amigo Vitor Poeta. Escolha as pessoas certas com quem dividir os seus sonhos e em que lugar você vai dividir essas ideias que você tem, né? E sempre isso, sempre isso.
estender a mão para que você se encontre, para que você entenda quem você é. Não tem como funcionar se não for assim. Então, traga um impacto positivo na vida daqueles que você conhece, daqueles que estão começando, dos seus clientes, ainda que no fim das contas você não feche um novo contrato, não permita que aquela pessoa saia do seu escritório sem levar no coração algo positivo, porque ela pode até não ter fechado com você naquele momento, mas ela vai te indicar, ela vai fazer com que entre um novo cliente por aquela porta. E Demais. como que isso é possível? É só ser você, humano, verdadeiro, né? Transparente, e ela vai voltar em algum momento, ela vai voltar. Então, resumindo tudo isso, você que está começando, meu amigo, acredite, é possível. Eu consegui, a Rose conseguiu, outras tantas pessoas conseguiram, inclusive tanta gente que já passou aqui hoje. O Alan é um exemplo tão grandioso de uma pessoa que conseguiu chegar lá, e que hoje reúne tanta gente, milhares de pessoas nos maiores eventos de direito no nosso país. Então, se você sonha em chegar lá, acredite que é possível, se preocupe e observe bem os pequenos detalhes, porque a diferença mora nos pequenos detalhes, e não é muito difícil ser um bom profissional por aqui. É só fazer o arroz com feijão. Não precisa nem se preocupar com a salada, desde que você coloque em verdade em cada uma das suas palavras, dos seus atos, na construção das suas peças, da sua imagem. É só ser de verdade, é só ser verdadeiro, né? É empregar a verdade em cada um dos seus atos. E é sobre isso. No fim, tudo funciona, tudo dá certo. Acreditar, Muito enfim, bom. não tem como, Muito não tem bom. como não dar certo. E para finalizar, eu preciso dizer que que fique sempre claro isso, porque a educação mudou a minha vida, a educação muda a vida de muita gente. Não tem caminho fácil, a gente precisa normalizar os desafios, não é fácil para ninguém, nada é tão perfeito, tão bonitinho, tão redondinho para absolutamente ninguém. Os desafios são normais, as barreiras são comuns e você precisa ter ciência de que elas existem, mas existem para que você ultrapasse-as, para que você quebre os desafios, quebre as barreiras, enfim, consiga atravessar os desafios e chegar lá. E eu me perdi, Rose. Mas, enfim, deixando claro que a educação mudou a minha vida, a educação mudou a minha vida, mudou a vida de muita gente e é uma poderosa chave capaz de abrir portas para um novo mundo.